Olá, tudo bem? Eu sou o professor Yuri e neste vídeo irei falar sobre as funções do tipo trigonométricas. São denominadas funções do tipo trigonométricas aquelas da forma f de x igual a a mais b seno de cx mais d ou f de x igual a mais b cosseno de cx mais d, onde os parâmetros a, b, c e d são números reais, com o b diferente de zero e o c também diferente de zero. Os gráficos desses tipos de funções são semelhantes aos gráficos das funções seno de x e cosseno de x, podendo apresentar características diferentes em função dos coeficientes a, b, c e d escolhidos. Vamos observar como cada parâmetro atua sobre a função. O parâmetro a determina a translação vertical do nosso gráfico, conforme iremos observar nos seguintes exemplos. Primeiro exemplo, f de x igual a 2 mais seno de x. Perceba que o gráfico de f de x igual a seno x é deslocado 2 unidades para cima, de modo que o domínio, o período e a amplitude são iguais aos da função seno, enquanto o conjunto imagem é o intervalo que vai de 1 até 3. Percebam que a linha média da função está posicionada no valor y igual a 2. No segundo exemplo, temos a função f de x igual a menos 1 mais seno de x. Observem o que acontece com o gráfico quando o meu parâmetro é igual a menos 1. Ele é deslocado uma unidade para baixo, de modo que os valores do domínio, do período e da amplitude são iguais aos da função y igual a seno de x. Porém, a imagem é o intervalo de menos 2 a 0. Note que a linha média da função está posicionada no valor y igual a menos 1. Podemos concluir, então, que o parâmetro a é responsável pela translação vertical do nosso gráfico, provocando apenas alterações na imagem da função. De modo que a média entre os valores máximo e mínimo determina o valor do parâmetro a. O parâmetro b é responsável por uma ampliação vertical do gráfico se o seu módulo é maior do que 1, ou por uma compressão se o módulo é menor do que 1. Observe o exemplo f de x igual a 2 seno x. Note que o gráfico é ampliado verticalmente, mantendo o mesmo domínio e o mesmo período da função seno. Porém, sua imagem vai de menos 2 a 2 e a amplitude é igual a 2. A amplitude coincide com o valor de b. No próximo exemplo, temos a função f de x igual a menos 3 seno x. O b é negativo e provoca uma reflexão do gráfico com relação ao eixo x e a sua respectiva ampliação. Note que o domínio e o período não se alteram com relação à função seno x, porém a imagem passa a ser o intervalo de menos 3 a 3 e a amplitude é igual a 3. Concluímos assim que o parâmetro b é capaz de ampliar ou comprimir o gráfico e também de refletir com relação ao eixo x. O parâmetro c é responsável pela variação no período da função, porque ele comprime ou amplia o gráfico horizontalmente. Vejamos o exemplo, f de x igual a seno de 2x. Notem que este valor 2 ali que está multiplicando x provoca uma alteração no gráfico, de modo que o domínio, a imagem e a amplitude não se alteram, porém o período passa a ser igual a π. No próximo exemplo, temos a função f de x igual a seno de x meios. O parâmetro c, neste caso, é igual a 1 meio. Notem que o gráfico é alongado horizontalmente, de modo que o domínio, a imagem e a amplitude são os mesmos da função seno. Porém, o período da função passa a ser igual a 4π. Notamos uma relação inversa entre o parâmetro c e o período. Quando o parâmetro era igual a 2, o período caiu pela metade. Quando o parâmetro era igual a 1 meio, o período dobrou. Podemos então estabelecer uma relação entre o período e o parâmetro c, de modo que o período é igual a 2π sobre c. Por fim, vamos ver como o parâmetro d atua sobre a função seno ou cosseno. No primeiro exemplo, temos a função f de x igual a seno de x mais π meios.
Observe que o gráfico dessa função corresponde ao deslocamento horizontal do gráfico da função seno, π para a esquerda. E os valores do domínio, imagem, período e amplitude são os mesmos da função seno. Podemos concluir que o gráfico da função cosseno de x é igual ao gráfico da função seno de x mais π. E agora vamos resolver uma questão do Enem, da prova de 2018, que fala sobre uma roda gigante inaugurada em 2014 na cidade de Las Vegas. A questão fornece aqui um gráfico que representa a altura de uma das cadeiras ao longo do tempo e pede a lei da função que representa esse gráfico. Então, observando o gráfico, percebemos que a curva é semelhante ao de uma senoide, ou seja, de uma transformação sobre a função seno, porque ela começa ali no ponto médio, vai no ponto mínimo, máximo, depois o ponto mínimo, enfim. Então, é uma função do tipo f de t igual a mais b seno de ct mais d. Observamos que a linha média está ali no 88, o valor médio da função. Então, a gente pode concluir que o valor de A é igual a 88. Percebemos que a amplitude da nossa curva é igual à distância do 88 até o 168, ou seja, igual a 80. Como a nossa curva não está refletida, então B é igual a mais 80. Sabemos que o período é igual a 2π. Como existe uma relação entre o período e o parâmetro C, concluímos que C é igual a 1. Como o nosso gráfico não está deslocado horizontalmente nem para a esquerda nem para a direita, D é igual a 0. Substituindo os valores identificados na lei da função, podemos dizer que a nossa função é f de t igual a 88 mais 80 seno de t. Portanto, resposta certa, letra A. Obrigado pela atenção e até a próxima!